Depois de uma noite inesquecível, ela dormiu com o CEO. Ele não sabia que ela era virgem e estava grávida. O vento de outubro soprava pelo centro de Vancouver, fazendo as folhas caídas dançarem pelos degraus de mármore polido do Grand Pacific Hotel. Melissa Thompson apertou mais o seu blazer azul marinho contra os ombros, grata por ter escolhido a praticidade em vez da moda para a conferência de tecnologia e literatura daquela noite. Dentro da sua mala de ombro, as suas notas preparadas pareciam um cobertor de segurança. Algo a que se agarrar num mundo que, de repente, parecia muito maior do que o seu canto tranquilo habitual da biblioteca pública. Tu consegues, ela sussurrou para si mesma, um hábito formado durante anos de automotivação. O átrio do hotel estendia-se à sua frente, um mar de profissionais a fazer networking com uma facilidade ensaiada. As suas vozes confiantes criavam uma sinfonia de sucesso que fazia o seu coração acelerar com uma mistura de excitação e ansiedade. A sala de conferências fervilhava de antecipação. Melissa encontrou um lugar na seção do meio, perto o suficiente para ver claramente, mas longe o suficiente para evitar a tensão indesejada. Ao sentar-se, o seu telemóvel vibrou com uma mensagem da sua mãe. Espero que não fiques fora até tarde. A biblioteca abre cedo amanhã. Ela reprimiu uma pontada familiar de frustração. Aos 24 anos, ainda lutava para afirmar a sua independência de uma família bem-intencionada, mas superprotetora. As luzes diminuíram e um silêncio caiu sobre a audiência. Alexander Grant entrou no palco. A sua presença atraía atenção sem esforço. Melissa tinha visto as suas fotos em revistas de tecnologia e jornais de negócios, mas elas não capturavam a energia magnética que ele irradiava pessoalmente. O seu fato escuro assentava-lhe perfeitamente e os seus olhos cinzentos de aço pareciam conectar-se com cada pessoa na sala. A tecnologia não está a substituir a narração, ele começou. A sua voz transmitia um calor que a surpreendeu. Está a revolucionar a forma como preservamos e partilhamos as nossas narrativas mais preciosas. Essas palavras ressoaram profundamente em Melissa, tocando em tudo o que ela amava no seu trabalho como bibliotecária. Ao longo da sua apresentação, Alexander entrelaçou inovação técnica e paixão literária com a habilidade de um mestre contador de histórias. Melissa deu por si a inclinar-se para frente, completamente absorvida. A sua caneta voava pelo caderno, captando ideias que despertavam a sua imaginação. Isto não era apenas sobre arquivos digitais ou sistemas automatizados. Era sobre tornar as histórias acessíveis a todos, em todo lado. Quando a sessão de perguntas e respostas começou, a mão de Melissa levantou-se antes que a sua habitual dúvida interior pudesse impedi-la. O olhar de Alexander encontrou o dela e, por um momento, o resto da sala desapareceu. Em comunidades mais pequenas ela começou, a sua voz mais forte do que esperava. Onde as restrições orçamentais muitas vezes limitam o avanço tecnológico, como sugere que superemos o fosso entre os serviços tradicionais de biblioteca e a inovação digital? Um sorriso surgiu nos lábios de Alexander, interesse genuíno iluminando seus traços. Uma excelente pergunta, e que vai direto ao coração do que estamos a tentar alcançar. Ele aproximou-se da seção da audiência onde ela estava. Qual é o seu papel atual no sistema de bibliotecas? Sou bibliotecária na filial de East Vancouver, respondeu Melissa, lutando contra o impulso de encolher sob a atenção de centenas de olhos. Então compreende melhor do que a maioria os desafios do mundo real que enfrentamos. Ele começou uma resposta detalhada sobre soluções baseadas na comunidade e tecnologia escalável. Mas Melissa deu por si presa à intensidade do seu olhar, a forma como ele movia as mãos enquanto falava, a paixão por trás das suas palavras. Após a apresentação, os participantes reuniram-se no elegante bar do hotel para networking. Melissa estava perto de uma janela alta, observando as luzes da cidade cintilar contra o céu a escurecer. Estava prestes a sair quando uma voz familiar falou atrás dela. A filial de East Vancouver. Foi lá que descobri Steinbeck pela primeira vez. Alexander Grant estava lá, com 2 copos de vinho na mão. Quer continuar a nossa discussão sobre o acesso comunitário aos recursos digitais? Melissa aceitou o copo oferecido. Os seus dedos roçaram brevemente os dele. Cresceu em Vancouver. Até aos 12 anos. Aquela biblioteca era minha segunda casa.
Ele fez um gesto para um canto tranquilo com poltronas confortáveis. Vamos! O que começou como uma discussão profissional evoluiu para horas de conversa. Alexander partilhou histórias das suas aventuras de infância entre as estantes da biblioteca, enquanto Melissa falava sobre os seus sonhos de modernizar os serviços de biblioteca sem perder a magia dos livros tradicionais. Descobriram favoritos em comum, desde literatura clássica à ficção científica obscura, e debateram os méritos de diferentes formatos de narração. As pessoas muitas vezes assumem que sou apenas sobre substituir livros por ecrãs, admitiu Alexander, afrouxando ligeiramente a gravata. Mas há algo insubstituível no peso de um livro nas mãos. O cheiro do papel. O som das páginas a virar. A ligação física às histórias, acrescentou Melissa, surpreendendo-se com a sua ousadia. É como segurar pedaços da alma de outras pessoas. Os olhos de Alexander encontraram os dela e algo mudou no ar entre eles. A fachada sofisticada de CEO desfez-se, revelando vislumbres de um homem que compreendia o poder das palavras e da imaginação tão profundamente quanto ela. À medida que a noite avançava, encontrarão-se a caminhar pelo jardim no telhado do hotel. As luzes de Vancouver brilhavam abaixo deles como estrelas presas à terra, e o ar de outono transportava o perfume nítido da possibilidade. A conversa fluía naturalmente, abordando esperanças, medos e sonhos que raramente partilhavam com outros. Alguma vez sente que está a representar um papel? Perguntou Alexander de repente, encostado ao corrimão do jardim. Como se todos esperassem que fosse uma certa versão de si mesma. Melissa pensou nas preocupações constantes da mãe, nas sugestões gentis dos colegas para sair da sua concha. Todos os dias, admitiu. Mas esta noite parece diferente. Ele virou-se para ela e a intensidade nos seus olhos fez com que o seu fôlego parasse. Esta noite parece real. Ele disse suavemente, estendendo a mão para afastar uma mecha de cabelo do rosto dela. O toque gentil enviou eletricidade pela pele dela. O que aconteceu a seguir pareceu ao mesmo tempo inevitável e surpreendente, como a reviravolta perfeita numa história bem elaborada. O beijo dele foi suave no início, uma pergunta mais do que uma exigência. Quando ela respondeu, aprofundou-se em algo que a fez esquecer tudo o resto. As suas inseguranças, a sua vida cuidadosamente planeada, a voz da cautela que normalmente guiava as suas decisões. Eles acabaram na suíte dele, onde paixão e ligação se fundiram em algo que parecia destino. O toque de Alexander era ao mesmo tempo terno e confiante, fazendo-a sentir-se bonita e desejada de maneiras que nunca tinha experimentado antes. Naquelas horas, Melissa descobriu partes de si mesma que nunca soube que existiam. Força, coragem e uma capacidade de alegria que transcendeu os seus limites habituais. Enquanto estavam deitados no resplendor, observando os primeiros tons da alvorada colorirem o céu, Alexander traçava padrões no ombro dela. És extraordinária, Melissa Thompson, murmurou ele. Vês o mundo de formas que me fazem querer ser melhor. Ela adormeceu sentindo-se transformada, acreditando que a sua vida finalmente tinha começado seu capítulo mais emocionante. Mas quando acordou algumas horas depois, a suíte estava vazia. Sem bilhete, sem mensagem, sem explicação. Apenas o cheiro persistente da colônia dele e a memória das promessas sussurradas no escuro. Melissa recolheu as suas roupas com dignidade, tentando racionalizar o que tinha acontecido. Certamente havia uma explicação. Alguém como Alexander Grant não desapareceria sem dizer uma palavra, pois não. Enquanto caminhava para casa através da manhã que clareava, o seu telemóvel permaneceu em silêncio. O vento de outono, que na noite anterior parecia cheio de promessas, agora parecia frio e implacável. Ela disse a si mesma que isto era apenas mais uma experiência de vida, algo de que aprender e seguir em frente. Mas 3 semanas depois, enquanto olhava fixamente para um teste de gravidez positivo na pequena casa de banho do seu apartamento, Melissa percebeu que algumas noites não eram feitas para serem apenas memórias. Algumas noites mudavam tudo, quer estivéssemos preparados ou não. Está tudo perfeitamente bem, murmurou Melissa, andando de um lado para o outro no seu pequeno apartamento pela 100ª vez naquela manhã. 3 testes de gravidez estavam alinhados no balcão da sua casa de banho, cada um com o mesmo resultado que mudava a vida.
Ela passou a última semana e alguns dias a cumprir mecanicamente os seus deveres na biblioteca, enquanto a sua mente corria com possibilidades e medos. Os enjoos matinais tinham começado há 2 dias, deixando-a grata pelo seu escritório privado escondido na seção de referência da biblioteca. Os colegas atribuíram a sua tez pálida a um vírus sazonal, oferecendo sorrisos compreensivos e recomendações de chás de ervas. Se ao menos soubessem. O seu telemóvel vibrou. Outra mensagem da mãe. Vou aí para o jantar de domingo. Não te vejo há semanas. O polegar de Melissa pairava sobre o ecrã. A ideia de enfrentar o escrutínio da mãe fazia o seu estômago revirar mais do que os enjoos matinais. Margaret Thompson tinha uma habilidade incomum para ler os segredos da filha, e este era um que Melissa não estava pronta para partilhar. Desculpa, mãe. Não me sinto bem. Talvez para a semana, escreveu ela rapidamente, depois colapsou no seu velho sofá de couro. A única peça de mobiliário em que ela tinha esbanjado, porque lhe lembrava os cantinhos de leitura da biblioteca. A chuva de outono batia nas suas janelas, refletindo seus pensamentos turbulentos. O rosto de Alexander Grant sorria para ela da capa da Business Weekly, na mesa de café, uma recordação cruel da distância entre os seus mundos. A revista destacava o mais recente avanço tecnológico dele, descrevendo como visionário que está a reformular o futuro da comunicação digital. Melissa puxou o portátil para mais perto, os dedos a tremer enquanto escrevia o nome dele na barra de pesquisa. Dezenas de artigos recentes preencheram o ecrã. Alexander tinha galas de caridade, conferências de tecnologia, reuniões de conselho. Em cada foto, exalava a mesma autoridade confiante que a tinha atraído naquela noite. Mas agora ela notava algo mais. Uma distância cuidadosamente mantida no olhar dele, mesmo quando estava rodeado de pessoas. Gabinete do Sr. Grant. Como posso encaminhar a sua chamada? A voz firme do outro lado da linha fez o coração de Melissa acelerar. Preciso de falar com Alexander Grant. É. Ela engoliu em seco. É sobre um assunto pessoal da Conferência de Tecnologia e Literatura de Vancouver. Receio que o Sr. Grant não esteja disponível. Gostaria de deixar uma mensagem? Melissa fechou os olhos, reunindo coragem. Por favor, diga-lhe que Melissa Thompson ligou. É urgente. O silêncio que se seguiu pareceu interminável. Um momento, por favor. Ela prendeu a respiração. Mas, em vez da voz de Alexander, a recepcionista voltou. Peço desculpa, mas o Sr. Grant está em reuniões o dia todo. O seu assistente pode contactá-la para marcar uma reunião no próximo mês. No próximo mês? A voz de Melissa quebrou. Não compreende. Preciso de falar com ele agora. Por favor, diga-lhe que... Desculpe, Sra. Thompson. É o melhor que posso fazer. O som contínuo no ouvido dela parecia uma troça. Melissa olhou para o telemóvel, a raiva e a determinação a subirem através do medo. Ela tinha tentado o caminho educado. Agora era altura para o plano B. Investigação era sua especialidade. Afinal, dentro de 1 hora, descobriu que Alexander iria falar num cume tecnológico no centro de Vancouver no dia seguinte. O evento era privado, mas encontrou um aliado improvável no seu amigo de infância Ethan Carter, que trabalhava para uma revista tecnológica local. Queres que te meta de forma clandestina no cume? A voz de Ethan mostrava partes iguais de preocupação e curiosidade durante a videochamada. A mesma Melissa que precisava de 3 discursos motivacionais para pedir um aumento, não pediria se não fosse importante. Ela sustentou o olhar questionador dele com firmeza. Por favor, Ethan. Ele estudou-a por um longo momento. Isso tem algo a ver com o motivo pelo qual tens evitado toda a gente ultimamente? Prometo que explico tudo em breve. Só, preciso de fazer isto primeiro. Ethan suspirou, passando a mão pelo cabelo castanho despenteado. Encontra-me fora do centro de convenções ao meio-dia. Mel, seja lá o que for que está a acontecer, sabes que estou aqui para ti, certo? Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Eu sei. No dia seguinte, Melissa estava no enorme átrio do centro de convenções. O seu crachá de imprensa dizia que ela era assistente de fotografia do Ethan.
O seu simples vestido preto e os saltos ajudavam-na a misturar-se com a multidão corporativa, embora o estômago agitado ameaçasse trair a sua compostura. A palestra principal de Alexander não estava marcada senão para dali a 1 hora. Ela observava-o do outro lado da sala, envolvido em conversa animada com um grupo de investidores. Ele parecia exatamente como se lembrava. Imponente, carismático, completamente no seu elemento. A visão dele fez o coração dela doer com uma confusão de emoções. Atração, raiva, incerteza. Respira fundo, sussurrou Ethan ao lado dela, fingindo ajustar a câmara. Estás a ficar verde. Enjoo matinal, murmurou ela, sem pensar. A câmara de Ethan escorregou, quase caindo no chão. O quê? Antes que ela pudesse responder, movimento próximo, Alexander chamou a atenção dela. Ele dirigia-se a uma sala de conferências privada, provavelmente para os preparativos antes do discurso. Era agora ou nunca. Eu explico tudo mais tarde, prometeu ela a Ethan, já avançando pela multidão. Ela escapou para o corredor exatamente quando Alexander desapareceu por uma porta marcada com só oradores. O coração a bater com força, ela seguiu. A sala estava vazia, exceto por Alexander, que estava a rever notas no seu tablet. Precisamos de conversar. A voz dela saiu mais forte do que se sentia. A cabeça de Alexander levantou-se de repente, a surpresa a rachar brevemente a sua máscara profissional. Melissa. O reconhecimento passou pelo rosto dele, rapidamente seguido por uma curiosidade cautelosa. Como entraste aqui? Essa é a tua primeira pergunta? Não como estás? Ou por que desapareci sem dizer uma palavra? Semanas de incerteza e medo alimentaram as palavras dela. Ele pousou o tablet, a expressão dele ilegível. Peço desculpa por ter saído naquela manhã. Não foi profissional da minha parte. Profissional. Ela riu-se secamente. É isso que chamas ao que aconteceu entre nós? Como lhe chamarias? A voz dele manteve-se irritantemente calma, embora algo brilhasse nos olhos dele. Tivemos uma ligação, sim. Mas ambos sabíamos que não podia ir mais longe. Os nossos mundos são demasiado diferentes. Os nossos mundos. A mão dela moveu-se instintivamente para o estômago. Estão prestes a ficar muito mais próximos do que pensas. A cor sumiu do rosto de Alexander ao perceber. Ele agarrou o encosto de uma cadeira, a sua compostura finalmente a quebrar. Estás grávida. A palavra pairou entre eles como uma presença física. Parabéns, Sr. Grant. Os seus mundos estão prestes a colidir. Alexander afundou-se na cadeira, passando a mão pelo rosto. Quando olhou para cima, a sua expressão tinha se transformado em algo cru e vulnerável. Tens a certeza? 3 testes e uma visita ao médico. Tenho. Ela tirou a ecografia da mala, deslizando-a pela mesa. Estou com 10 semanas. Ele olhou para a imagem, os dedos a tremer ligeiramente enquanto a apanhava. Nunca pensei. Ele calou-se, perdido em pensamentos. Nunca pensaste o quê? Que as ações têm consequências. Que a tua vida cuidadosamente controlada poderia ficar confusa. Que podias tornar-te no teu pai. As palavras pareceram escapar-lhe sem permissão. Ele olhou para ela, e pela primeira vez ela viu verdadeiro medo nos olhos dele. A confissão apanhou-a de surpresa, esvaziando parte da sua raiva. O que queres dizer? Alexander levantou-se de repente, andando de um lado para o outro na sala. O meu pai também era homem de negócios. Brilhante, bem-sucedido, completamente ausente. Cada promessa que fez a minha mãe, a mim, todas quebradas na perseguição do próximo grande negócio. Ele parou, virando-se para ela. Jurei que nunca faria isso a uma criança. Então a tua solução foi desaparecer? Esconder-te atrás de reuniões e assistentes? Entrei em pânico, admitiu ele, em voz baixa. Aquela noite contigo foi real. Real demais. Senti-me a querer coisas que tinha jurado nunca perseguir. Então fugi. A garganta de Melissa apertou-se com uma emoção inesperada. E agora? Ele riu-se de forma oca. Agora estou de pé numa sala de conferências com uma mulher que merece mais do que lhe dei.
a olhar para uma ecografia de uma criança que nunca planeei, sentindo-me mais apavorado do que alguma vez estive na vida. Bem-vindo ao clube, sussurrou ela. Os olhos deles encontrarão-se, e algo mudou no ar entre eles. Um reconhecimento de medo partilhado, de vulnerabilidade partilhada. Alexander deu um passo na direção dela, mas parou quando o telefone dele vibrou insistentemente. O discurso, murmurou ele, olhando para a mensagem. Devia estar em palco daqui a 10 minutos. Vai, disse Melissa, subitamente exausta. Faz o teu discurso. Seu visionário que todos esperam. Mas esta conversa ainda não acabou. Não, concordou ele, a voz a suavizar-se. Está apenas a começar. Ele tirou o cartão de visita, escrevendo rapidamente um número privado no verso. Liga-me esta noite, por favor. Temos muito para resolver. Melissa pegou no cartão, os dedos a tocarem nos dele. O contato provocou o mesmo choque elétrico no corpo dela como naquela primeira noite. Esta noite, concordou ela. Quando se virou para sair, a voz dele deteve-a. Melissa, desculpa. Não por aquela noite, mas por todos os momentos desde então. Ela acenou com a cabeça, sem confiar na sua própria voz, e saiu pela porta. No corredor, encostou-se à parede, uma mão sobre o estômago, a outra segurando o cartão dele como uma tábua de salvação. Aqui estás. Ethan apareceu à volta do canto, preocupação marcada no rosto. Estás bem? Encontraste. Mel, estás a chorar. Ela tocou na face, surpreendida por encontrar lágrimas. Estou bem, disse. E pela primeira vez em semanas, ela quase acreditou. Mas acho que te devo aquela explicação agora. Agora, a penthouse privada de Alexander oferecia uma vista panorâmica sobre o horizonte de Vancouver. Mas Melissa mal notava as luzes cintilantes lá embaixo. Tinham passado 2 semanas desde o confronto deles no centro de convenções, e cada dia trazia novas complicações para o entendimento ainda frágil entre eles. A reunião do conselho terminou tarde, explicou Alexander, afrouxando a gravata ao entrar. Apesar da hora avançada, a sua presença enchia a sala com uma energia inquieta. Mais uma aquisição no horizonte. O timing não podia ser pior. Melissa olhou para cima do sofá onde esperava, a mão inconscientemente pousada na barriga cada vez maior. O teu assistente mencionou algo sobre Tóquio. 3 semanas, a partir de segunda-feira. Ele serviu-se de um copo de água, os movimentos precisos mas tensos. O mercado japonês é crucial para nossa expansão. Mas os olhos dele encontraram os dela, pesados com preocupações não ditas. Mas vais perder a próxima ecografia, concluiu ela em voz baixa. O cartão da consulta na sua mala parecia pesar 1 tonelada. Alexander pousou o copo e atravessou a sala, sentando-se ao lado dela. Posso tentar adiar a viagem. Não, Melissa abanou a cabeça. Não podes parar a tua empresa inteira por minha causa. Por nossa causa. A palavra nossa ainda parecia estranha na sua boca, englobando tantas incertezas. A mão dele encontrou a dela, os dedos entrelaçando-se naturalmente. Estes momentos silenciosos tinham se tornado mais frequentes nas últimas semanas, momentos em que as barreiras entre os seus mundos pareciam afinar, permitindo vislumbres do que poderia ser. Tenho pensado. Ele começou, depois parou quando o telefone vibrou. Ele olhou, franziu o sobrolho, e virou o virado para baixo. Sobre fazer mudanças. Reestruturar a liderança da empresa. A respiração de Melissa prendeu-se. Ela sabia o que tais mudanças significariam para ele. Alexander, não. Uma batida forte interrompeu-os. Rebecca Walsh, chefe de relações públicas de Alexander, entrou sem esperar por resposta. A sua aparência, normalmente impecável, mostrava sinais de tensão. Temos uma situação. Rebecca anunciou, depois parou ao ver Melissa. O seu sorriso profissional não alcançou os olhos. Não sabia que tinhas companhia. O que se passa? Alexander endireitou-se, o modo de CEO a ativar-se instantaneamente. Rebecca levantou o tablet, mostrando um site de notícias financeiras. Lawrence Montgomery está a mexer-se. Tem estado a comprar ações discretamente, através de empresas de fachada.
Há rumores de que está a planear uma aquisição hostil. Melissa observou a expressão de Alexander endurecer. Lawrence Montgomery, o nome surgira nas conversas deles, sempre acompanhado por uma sombra no rosto de Alexander. Um antigo mentor tornado rival, conhecido por desmantelar empresas para obter lucro. Quanto tempo temos? Alexander já pegava no telefone. Dias, talvez horas, antes de chegar aos meios de comunicação. O olhar de Rebecca desviou-se para Melissa novamente. Precisamos de discutir a estratégia. Em privado. A rejeição era clara. Melissa levantou-se, pegando no casaco. Mas Alexander segurou-lhe o pulso. Fica, disse suavemente. Depois, para Rebecca. Tudo o que precisares de dizer, podes dizê-lo à frente da Melissa. As sobrancelhas perfeitamente desenhadas de Rebecca levantaram-se. Com todo respeito, senhor, esta situação requer absoluta discrição. A menor fuga poderia. A Melissa está grávida do meu filho. As palavras caíram na sala como uma bomba. O tablet de Rebecca escorregou das mãos, batendo na mesa de café. O quê? Ia contar-te para a semana, continuou Alexander, com calma, embora a mão dele apertasse a de Melissa com mais força. Assim que soubéssemos como lidar com o anúncio. O anúncio. Rebecca parecia prestes a desmaiar. Não podes estar a falar a sério. Não com o Montgomery à espreita. Este tipo de escândalo pessoal. Não é um escândalo, interrompeu Alexander, a voz cortante. Isto é a minha vida. A minha família. A palavra família aqueceu o peito de Melissa, rapidamente arrefecido pelas próximas palavras de Rebecca. A tua vida afeta milhares de funcionários, milhões em investimentos. O Montgomery vai usar isto contra ti. Vai pintar-te como instável, distraído. O conselho já tem preocupações sobre o teu comportamento recente, as reuniões canceladas, o tempo fora do escritório. Não me envergonho disto. Alexander levantou-se, puxando Melissa com ele. De nós. Rebecca franziu a testa, apertando a ponte do nariz. Então deixa-me ajudar-te a controlar a narrativa. Precisamos de lidar com isto com cuidado. Talvez um acordo discreto. Acordo. Melissa libertou a mão, o estômago a revoltar-se. É isso que pensas que isto é? Uma espécie de responsabilidade corporativa para gerir? Senhora Thompson, o tom de Rebecca era cuidadosamente diplomático. Certamente compreende a complexidade da situação. A posição do Sr. Grant exige certas considerações. A única coisa que compreendo é que não vou ter esta conversa. Melissa pegou na mala, dirigindo-se para a porta. As paredes pareciam estar a fechar-se, sufocando-a com seu luxo e julgamento. Melissa, espera! Alexander moveu-se para segui-la, mas Rebecca pôs-se no caminho. O conselho reúne-se daqui a 20 minutos. Se não tivermos uma estratégia em curso antes de o Montgomery agir. Melissa não esperou para ouvir o resto. As portas do elevador não podiam fechar-se depressa o suficiente para esconder do mundo de que, tola, pensou que podia fazer parte. O ar da noite bateu-lhe no rosto como um chamado à realidade. Caminhou sem rumo, deixando a memória muscular guiá-la pelas ruas familiares. De alguma forma, acabou à porta de Ethan. Ele olhou para o rosto dela, marcado por lágrimas, e puxou-a para um abraço. Vamos! Disse, conduzindo-a para dentro. Acabei de fazer chocolate quente. Instalada no sofá gasto, envolvida no cobertor que a avó dele fizera, Melissa finalmente permitiu-se desmoronar. Ethan ouviu sem julgamento enquanto ela despejava tudo. A pressão crescente, o choque cultural, o medo de ser apenas uma complicação no mundo cuidadosamente organizado de Alexander. Tu não és uma complicação, disse Ethan com firmeza. És uma pessoa com os teus próprios sonhos e valor. Não deixes ninguém fazer-te esquecer isso. O telemóvel dela vibrou. Mais uma mensagem de Alexander. Tinham estado a chegar de forma constante durante a última hora, cada uma mais urgente que a anterior. Ela virou o telemóvel para baixo, imitando o gesto anterior dele. E se eu não conseguir fazer isto? Sussurrou. E se eu não for forte o suficiente para o mundo dele? A verdadeira pergunta, respondeu Ethan suavemente,
é se o mundo dele é forte o suficiente para ti. Na manhã seguinte, Melissa ligou a dizer que estava doente, pela primeira vez na carreira. Passou horas no apartamento, ignorando as mensagens e chamadas que se acumulavam, tentando imaginar todos os futuros possíveis. À tarde, não aguentava mais o confinamento das suas 4 paredes. Encontrou-se na biblioteca, depois do expediente, no seu escritório privado. O cheiro familiar dos livros e do silêncio trouxe-lhe alguma paz. Ali, rodeada por histórias de vidas e escolhas alheias, conseguia pensar com clareza. Uma leve batida fê-la sobressaltar-se. Alexander estava na porta, o seu aspecto habitual polido a mostrar sinais de desgaste. A visão dele fez o coração dela doer. O teu amigo Ethan disse-me onde encontrar-te, disse ele calmamente. Depois de deixar bem claro o que aconteceria se eu voltasse a magoar-te. Não devias estar aqui. Melissa voltou-se para a secretária. Não tens uma empresa para salvar? Passei a noite toda em reuniões de emergência do conselho, disse ele, entrando no escritório e fechando a porta. A combater o primeiro ataque do Montgomery. A tranquilizar investidores. A delinear estratégias. Parabéns. A voz dele tremeu ligeiramente. E tudo em que conseguia pensar era em ti. Em como o sucesso se sente vazio sem alguém com quem partilhá-lo. Alguém real. As mãos de Melissa tremiam enquanto organizava papéis que não precisava de organizar. A tua equipa de relações públicas discordaria. Despedi a Rebeca. Isso fê-la virar-se. O momento em que saíste. Ele passou a mão pelo cabelo despenteado. Ela não estava errada quanto às implicações corporativas, mas estava errada quanto ao que importa. Passei a vida toda a fugir de tudo que não pudesse ser controlado, quantificado, gerido. Depois entraste naquela sala de conferências e destruíste cada parede que construí. Alexander, tenho medo, admitiu ele, aproximando-se, de tornar-me no meu pai. De falhar com esta criança. De te perder. Mas tenho ainda mais medo de deixar o medo vencer. De perder a oportunidade de algo real porque é confuso e complicado e lindo. Lágrimas embaçaram a visão de Melissa. Eu não encaixo no teu mundo. Então talvez esteja na hora de construir um novo. Ele estendeu a mão. Juntos, se me deixares tentar. Antes que pudesse responder, o telefone dele tocou. O tom específico que tinha definido para emergências do conselho. Ambos olharam para o aparelho. O mundo real a intrometer-se novamente. Vai, disse ela suavemente. A tua empresa precisa de ti. E quanto ao que eu preciso? O polegar dele traçava círculos na palma dela. A pergunta ficou entre eles, carregada de possibilidades e medo. Lá fora, a chuva de Vancouver desenhava padrões nas janelas da biblioteca. Enquanto cá dentro, 2 pessoas estavam num cruzamento, tentando encontrar coragem para escolher o amor em vez da certeza. Os enjoos matinais não eram nada comparados ao frenesi mediático. Melissa olhava para as manchetes espalhadas no tablet. Filho secreto do titã tecnológico. Império Grant enfrenta dupla crise. Escândalo corporativo abala o mundo dos negócios de Vancouver. A história arrebentara durante a noite, transformando a vida privada dela em entretenimento público. Não leias isso, avisou Ethan, estendendo-se pela mesa da cozinha para lhe tirar o tablet. Só querem vender jornais. Demasiado tarde. Melissa afastou a torrada intocada. Com 16 semanas de gravidez, já se notava o suficiente para que os seus cardigans largos não escondessem mais. A minha mãe ligou esta manhã. Viu as notícias. Como correu? Como seria de esperar? Melissa fechou os olhos, recordando a voz de Margaret Thompson, a tremer de desilusão e preocupação. Ela acha que arruinei a minha vida, que sou apenas mais uma conquista para um homem poderoso que, eventualmente, me vai deixar sozinha com bebê e sonhos desfeitos. E tu, o que pensas? A pergunta de Ethan foi suave, mas penetrante. Antes que pudesse responder, o telefone dela vibrou. O número privado de Alexander. Deixou ir para o voicemail, como fizera nos últimos 3 dias desde o confronto emocional na biblioteca. Depois disso, tudo tinha saído do controlo. Lawrence Montgomery lançara oficialmente a sua tentativa de aquisição,
fazendo as ações da Grant Technology despencarem. De alguma forma, os mídia descobriram a relação deles, e os abutres caíram. Acho que... Melissa levantou-se, indo até a janela do apartamento. Acho que fui ingênua ao acreditar que podíamos fazer isto funcionar. O telefone vibrou novamente. Desta vez, uma mensagem. Por favor, deixa-me explicar. As coisas não são o que parecem. Uma batida à porta fê-los ambos sobressaltar. Ethan espreitou pelo olho mágico, depois recuou com um assobio baixo. É a tua mãe. O coração de Melissa afundou-se. Não consigo lidar com isto agora. Demasiado tarde. A porta abriu-se com força, revelando Margaret Thompson em toda sua fúria maternal. Ela brandia um jornal como uma arma. Queres explicar isto? A voz de Margaret carregava o peso de 1000 jantares de domingo desapontados. Ou devo apenas assumir que tudo que leio sobre a minha filha e este empresário é verdade? Mãe, por favor. Melissa instintivamente cruzou os braços sobre o estômago, protegendo o filho por nascer da tempestade de emoções. Senhora Thompson. Ethan deu um passo à frente, sempre o pacificador. Talvez devêssemos todos sentar-nos e... Nem penses em suavizar isto, Ethan Carter. Confiei em ti para cuidares dela. Os olhos de Margaret fixaram-se na barriga visível da filha. De quantas semanas estás? 16, respondeu Melissa baixinho. 16. Margaret caiu no sofá, o jornal a amarrotar-se na sua mão. E quando planeavas contar-me? Quando o bebê estivesse na universidade? Estava a tentar perceber tudo primeiro. Perceber o quê? Como virar alvo de tabloides? Como destruir a tua carreira por um homem que provavelmente já seguiu para o próximo escândalo? Margaret tirou o telemóvel, rolando por artigos de notícias. Sabias que ele foi visto em Tóquio com a ex-noiva? O mundo de Melissa virou. O quê? Caroline Pierce, leu Margaret, virando o telemóvel para mostrar uma foto granulada de Alexander. A entrar num restaurante com uma loira deslumbrante. Aparentemente, tem reacendido a ligação durante a viagem de negócios dele. Isso não. A voz de Melissa vacilou. Ela não falava com Alexander desde a biblioteca. Tinha evitado as chamadas e mensagens dele. E se o seu silêncio tivesse afastado? O telefone dela voltou a vibrar. Outra mensagem de Alexander. Não acredites em tudo que lês. A Caroline é prima do Montgomery. Estou a tentar negociar paz. Para a empresa. Para nós. Mesmo agora estás a defendê-lo? Margaret levantou-se, aproximando-se para pegar nas mãos da filha. Querida, ainda vamos a tempo de resolver isto. Podemos tratar de tudo discretamente, encontrar-te um recomeço noutro sítio. Tratar de tudo? Melissa afastou-se. A raiva subir através da mágoa. Este é o meu filho, mãe. Não um problema para ser gerido. Estou a tentar proteger-te. Não, estás a tentar controlar-me. Como sempre fizeste. As palavras saltaram-lhe da boca. Anos de sentimentos reprimidos a libertarem-se. Nunca confiaste que eu podia fazer as minhas próprias escolhas. Os meus próprios erros. Talvez seja por isso que te escondi isto durante tanto tempo. Margaret recuou como se tivesse sido esbofeteada. Sacrifiquei tudo para te dar uma vida estável depois de o teu pai sair. Para te proteger de homens exatamente como Alexander Grant. Alexander não é nada como o pai. Mesmo ao dizê-lo, a dúvida insinuava-se. Não era. As viagens de negócios. As chamadas não atendidas. As fotos com a Caroline. O telefone dela acendeu-se com uma chamada, não de Alexander, desta vez, mas do escritório principal da empresa dele. Curiosa. Atendeu. Senhora Thompson. Uma voz familiar. A nova assistente de Alexander. Peço desculpa pela intromissão, mas houve um acidente. O jato privado do Sr. Grant teve de fazer uma aterragem de emergência em Tóquio. Ele está no hospital. O mundo girou. Ethan agarrou-lhe o braço quando ela vacilou, guiando-a até uma cadeira. O que aconteceu? Conseguiu perguntar. Os médicos dizem que ele vai recuperar, mas... A assistente hesitou.
Antes de ser levado para a cirurgia, ele estava a pedir por si, repetidamente. Cirurgia. A palavra ecoou-lhe na cabeça como um disparo. A mão livre pressionou-se contra o estômago, sentindo o leve movimento que tinha começado há pouco. O filho deles a estender a mão no meio do caos. Vou apanhar o próximo voo. Ouviu-se a si mesma dizer: Melissa, não. A voz da mãe parecia distante. Pensa bem no que estás a fazer. Estou a pensar. A clareza cortou a confusão como uma lâmina. Estou a pensar que, enquanto eu estive escondida no apartamento, deixando o medo e a dúvida controlarem-me, o pai do meu filho tem estado a lutar pelo nosso futuro. E agora está magoado, sozinho, num país estrangeiro, a pedir por mim. Pode ser uma armadilha, protestou Margarete. Mais uma manipulação. Ou pode ser amor. Melissa levantou-se, surpreendendo-se com a própria firmeza. Amor verdadeiro. Confuso. Complicado. Do tipo que vale a pena lutar por ele. Eu levo-te ao aeroporto, ofereceu Ethan em voz baixa. E não te preocupes com o trabalho. Eu falo com a diretora da biblioteca. Margarete observou, impotente, enquanto Melissa tirava a roupa para uma mala. Vais mesmo arriscar tudo por ele? Não, mãe. Melissa parou, olhando a mãe nos olhos. Estou a arriscar tudo por mim. Pela pessoa que quero ser. Pela vida que quero criar. Ela tocou na barriga com ternura. Pela família que podemos ser. O telefone vibrou uma última vez. Uma mensagem da própria Caroline Pierce. Ele ama-te, sabes? Não se cala sobre ti. Mesmo com uma concussão. Mexe-te e vai para Tóquio arranjar isto. Apesar de tudo, Melissa sentiu um sorriso formar-se. Olhou em volta no apartamento. O medo da mãe, o apoio de Ethan, os jornais espalhados a declarar a sua vida como um escândalo. Pela primeira vez em semanas, sentiu-se realmente certa do seu caminho. Reserva 2 bilhetes, disse a Ethan. Mãe, vens comigo. O quê? Margarete piscou. Surpresa. Por que tens razão? Posso estar a cometer um grande erro. Mas se estiver, quero a minha mãe ao meu lado para me ajudar a passar por isso. E se não estiver? Melissa pegou na mão da mãe, colocando-a sobre a barriga, mesmo quando o bebê deu um pontapé. Então quero que estejas lá para conhecer o homem que não é nada como o pai. E para nos ajudar a descobrir como ser uma família. Os olhos de Margarete encheram-se de lágrimas ao sentir o neto mexer. És tão teimosa. Tal como eu. Tal como nós, corrigiu Melissa, puxando a mãe para um abraço. Agora ajuda-me a fazer as malas. O teu neto e eu temos um avião para apanhar. Enquanto corriam nas preparações, a mente de Melissa corria com possibilidades. Ela não sabia o que a esperava em Tóquio, se o acidente de Alexander era mesmo um acidente, que jogo Montgomery estava a jogar, ou como a história dele se desenrolaria. Mas sabia uma coisa. Estava farta de deixar o medo escrever os seus capítulos. Estava na hora de ser a heroína da sua própria história. O corredor do hospital de Tóquio estendia-se infinitamente à frente de Melissa. As suas paredes brancas estéreis em contraste gritante com a turbulência emocional dentro dela. Após 20 horas de viagem, ela e a mãe finalmente tinham chegado. O cansaço esquecido pela urgência do momento. O quarto dele é mesmo ali à frente, disse Caroline Pierce, os saltos de designer a ecoar no chão polido. Pessoalmente, a suposta antiga paixão de Alexander irradiava uma eficiência determinada que lembrava Melissa um furacão loiro em low boating. Aviso justo. Ele está absolutamente impossível. Os médicos querem que descanse, mas ele tem estado em chamadas de conferência desde que recuperou a consciência. Margarete apertou a mão da filha. O voo tinha lhes dado tempo para conversar, realmente conversar, sobre medos, esperanças e o peso da história. Queres que espere aqui? Melissa abanou a cabeça. Agora somos todos família. De uma maneira ou de outra. Vamos enfrentar isto juntos. A porta do quarto abriu-se antes de chegarem a ela, revelando um homem mais velho, distinto, num fato caro. O próprio Lawrence Montgomery. Tinha um ar menos de predador corporativo e mais de tio preocupado. Senhora Thompson. O sorriso parecia genuíno, embora cansado.
Esperava que viesse. Talvez consiga pôr algum juízo nele. Ele fez sinal para dentro do quarto. É todo seu. Melissa entrou lentamente, a mãe e Caroline logo atrás. Alexander estava recostado na cama, a sua presença normalmente imponente atenuada por ligaduras e equipamento hospitalar. Um portátil equilibrava-se nos joelhos, vários telemóveis espalhados pela manta. Ele olhou quando entraram, os olhos encontrando os dela instantaneamente. Melissa. O nome dela nos lábios dele carregava um mundo de emoção. Depois, o olhar dele desviou-se. Senhora Thompson. Não estava à espera. Claramente há muita coisa que nenhum de nós estava à espera, respondeu Margarete secamente, embora o tom dela tivesse mais curiosidade do que julgamento. Caroline pigarreou. Vou deixar-vos um pouco a sós. Fez sinal a Montgomery, que acenou e saiu com ela. O silêncio encheu o quarto, interrompido apenas pelo som constante dos monitores médicos. Melissa aproximou-se da cama de Alexander, observando os hematomas no rosto, o gesso no braço, o cansaço nos olhos dele. Estás mesmo aqui, disse ele suavemente, estendendo a mão boa para ela. Ela segurou-a, sentindo a eletricidade familiar do toque dele. O que aconteceu? Oficialmente, falha mecânica durante a aterragem. O polegar dele desenhava padrões na palma da mão dela. Oficiosamente, alguém pode ter mexido no jato. A investigação está em curso. Margaret arfou. Alguém tentou matar-te. Bem-vinda ao maravilhoso mundo das aquisições empresariais, disse Alexander com amargura. Ainda que suspeite que isto foi além das táticas normais de negócios. Ele olhou para Melissa. Montgomery aproximou-se de mim após o acidente. Aparentemente, a sua perseguição à empresa foi, em parte, motivada por preocupações com a prima dele, Caroline. Melissa franziu a testa. Ela descobriu provas de espionagem industrial dentro da Grant Technologies. Alguém tem estado a vender as nossas inovações aos concorrentes, aproveitando o caos da tentativa de aquisição como cobertura. A expressão de Alexander endureceu. O acidente foi provavelmente um aviso, ou uma tentativa de te silenciar. Está a acontecer de novo, interveio Margarete, surpreendendo ambos com a sua entrada. O meu falecido marido, o pai da Melissa, trabalhava em direito corporativo. Lembro-me de como estas lutas podiam ser feias. Alexander estudou-a com nova compreensão. É por isso que estava tão preocupada com a sua filha envolver-se com alguém como eu. Mãe, começou Melissa, mas Margarete levantou a mão. Sim, admite-o. Vi o meu casamento desmoronar-se sob o peso da ambição corporativa e dos segredos. Não queria isso para minha filha. Ela sustentou o olhar de Alexander, mas talvez tenha sido rápida demais em assumir que a história se repetiria. Não vou a lado nenhum, disse Alexander com firmeza. Não desta vez. Virou-se para Melissa. Desculpa pelo silêncio das últimas semanas. Quando descobrimos a falha de segurança, tive de manter tudo em sigilo. A Caroline e o Montgomery ajudaram-me a montar uma operação armadilha para identificar os traidores. Que funcionou perfeitamente, até alguém tentar fazer cair o teu avião, observou Melissa. Uma jogada desesperada de pessoas desesperadas. Ele sorriu ligeiramente. Mas teve um benefício inesperado. Trouxe-te até aqui. A empresa. Começou Melissa. Pode esperar, terminou ele. Passei a minha vida toda a colocar os negócios em primeiro lugar, convencido de que o sucesso preencheria o vazio dentro de mim. Depois conheci-te, e de repente folhas de cálculo e ações pareciam insignificantes comparados com a maneira como vês o mundo, cheio de histórias e possibilidades. Lágrimas embaçaram a visão de Melissa. Tive tanto medo, sussurrou, de me perder no teu mundo, de não ser suficiente. És mais do que suficiente. A mão dele moveu-se até a barriga dela, onde a criança chutou, como em concordância. És tudo o que nunca soube que precisava. Ele olhou para Margarete. Sei que ainda não ganhei a sua confiança, mas amo a sua filha. E quero construir uma vida que honre os dois mundos. Uma vida onde o sucesso empresarial não signifique nada sem família para partilhar. Margarete limpou os olhos,
acenando lentamente com a cabeça. Bem, certamente dominaste as grandes declarações românticas. Ele teve prática, anunciou Caroline, espreitando pela porta. Andou a ensaiar esse discurso desde que acordou. Mas agora os médicos estão a insistir no descanso, e a polícia precisa de depoimentos de todos sobre o acidente. Vão, disse Alexander. Estarei aqui quando terminarem. Todos temos tempo agora. Quando Melissa se virou para sair, ele agarrou-lhe a mão uma última vez. Quase me esquecia. Vê a gaveta da mesinha de cabeceira. Na gaveta, ela encontrou uma pequena caixa. Lá dentro, um simples chave de ouro, pendurada numa corrente delicada. O que é isto? A chave do nosso futuro, disse ele suavemente. Comprei uma casa no mês passado. Nada de extravagante. Apenas uma casa vitoriana perto da biblioteca, com um jardim para o bebê, e um escritório em casa para mim. Assim posso estar presente ao jantar todas as noites. Para as histórias antes de dormir. Para todos os momentos que importam. O coração de Melissa encheu-se. Estás mesmo pronto para mudar toda a tua vida? Já mudei. Ele sorriu. A papelada foi aprovada ontem. Estou a demitir-me como CEO. Vou assumir um papel de consultor. A empresa vai sobreviver, especialmente agora que identificamos a falha de segurança. Mas a nossa família vai florescer. Margarete tocou na chave na mão da Melissa. Uma casa vitoriana, dizes? Com um jardim? E uma suíte para a sogra? Se estiver interessada em estar mais perto do seu neto, acrescentou Alexander com cuidado. Novas lágrimas escorreram pelas bochechas de Margarete. És bom, admitiu. Muito bom. Ele é, concordou Caroline da porta. Quando não está a ser um idiota que desaparece depois de uma noite transformadora. Todos riram. O som afastou as últimas sombras de dúvida e medo. Lá fora, pela janela do hospital, as luzes de Tóquio cintilavam como estrelas. Cá dentro, uma família começava a curar-se e a crescer. 3 meses depois, Melissa estava sentada no seu novo jardim, observando Alexander a ler para a filha recém-nascida. A mãe trabalhava por perto, a plantar rosas que insistia que iriam florescer a tempo dos primeiros passos da bebé. O escândalo corporativo desaparecera das manchetes, substituído por histórias de inovação e redenção. A bebé esticou os braços para o livro com dedos minúsculos. Alexander beijou-lhe a cabeça, depois olhou para Melissa com olhos cheios de admiração e amor. Mais uma história? Perguntou aos dois. Melissa sorriu, tocando na chave que ainda usava ao pescoço. Sim, disse ela. A nossa. O fim.